Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa da Mina, o programa que todas as semanas discute os rumos, os gargalos, soluções para o mundo da mineração no Brasil. Hoje temos o prazer de receber Emerson Souza, vice-presidente de Relações Institucionais da Brasil Iron, empresa que está desenvolvendo um projeto interessante no interior da Bahia do chamado ferro verde, o minério com alto grau de pureza e, portanto, baixo teor de carbono quando convertido em aço. Jornalista, colega nosso, formado pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina, tem mais de 20 anos de experiência em comunicação corporativa e relações institucionais. Na companhia, na Brasil Iron, também já atuou como diretor de comunicações e relações públicas, com trajetória em empresas, veículos de comunicação e entidades esportivas. Ao Emerson, agradeço tremendamente pela oportunidade. E para conduzir essa conversa comigo, estamos com o repórter de mineração da CNN Infra, Gabriel Garcia. Emerson, muito obrigado pela sua presença aqui no Mapa da Mina. Para a gente começar, eu queria que você explicasse exatamente como o projeto da Brasil Iron se encaixa, o que vocês enxergam de potencialidade no mercado global de minério de ferro e de aço de baixo carbono e o status atual do projeto. Claro, Daniel. Primeiro, é um prazer muito grande poder estar aqui, bater esse papo com vocês, falar um pouco sobre o nosso projeto. O que a gente traz no projeto Ferro Verde da Brasil Iron é esse encaixe que você perguntou, ele está um pouco fora do cenário, porque não é algo que é muito discutido hoje no Brasil. Todo mundo sabe da necessidade da descarbonização da indústria siderúrgica como um todo. Os caminhos apontados ele ainda são um pouco desconhecidos, um pouco incertos, e nós, dentro do nosso projeto, temos a fabricação do ferro verde como um dos principais caminhos para levar ao aço verde. Explicando de uma forma muito simples, até para a audiência entender o que é o ferro verde dentro desse processo, todo mundo fala da necessidade de termos, então, o aço descarbonizado, visto que a indústria do aço representa 8% de todas as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Para você produzir o aço, você precisa de uma grande quantidade de energia, de calor, na transformação do ferro e outros elementos em aço. Economicamente falando, hoje só se faz sentido fazer essa transformação com carvão, com energia a carvão, com combustível fóssil, porque qualquer outra fonte de energia não seria viável. Com o ferro verde, você consegue fazer essa mesma transformação do ferro e os outros elementos para chegar no aço com uma quantidade de energia menor. Ao ser uma quantidade de energia menor, você consegue fazer isso com energia renovável, com energia limpa, com energia elétrica. Só que para você ter esse insumo apto a se transformar em ferro verde, não é fácil, não é simples e não há em grande abundância no nosso planeta como o minério de ferro comum. Apenas 3% de todo o minério de ferro do mundo está apto a se produzir esse insumo para chegar no aço verde. Então, como nós nos encaixamos hoje? O nosso projeto é de um pioneirismo bastante grande, mas principalmente pensando do ponto de vista de Américas, é o primeiro projeto das Américas com mineração e fabricação de ferro verde integrado. É uma novidade mundial como um todo, mas pensando em termos de América, há um ineditismo ainda maior. Emerson, deixa eu abrir aqui para o nosso repórter Gabriel Garcia fazer a próxima pergunta. Emerson, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Você fala que não é fácil, não é simples e também não é barato. A empresa fala em investimentos bilionários para desenvolver esse projeto no Brasil, mas eu queria que você falasse sobre cifras. Quanto vai ser investido no Brasil e em quais etapas? Onde esse dinheiro será investido? Bom, Gabriel, primeiro prazer estar falando contigo também. Nós estamos falando de um investimento de 5,7 bilhões de dólares para fazer toda a integração desse projeto, desde a operação da mineração, propriamente dito, que é a origem do produto, até a fabricação do ferro verde na ponta final. A gente chama até de ferro verde porque é mais fácil da nossa audiência compreender, mas o nome técnico é HBI, Hot Briquetted Iron.
Esse 5,7 bilhões de dólares, ele compreende, então, o processo de extração na mina, propriamente dito, uma primeira planta de beneficiamento lá na região onde está a mina, no site. Isso fica no interior da Bahia, na região de Piatã, Abaíra e Jussiape. Tem ainda uma conexão com o ramal ferroviário para levar isso até a ferrovia e transportar esse material que passou por uma primeira fase de beneficiamento até a zona portuária. Lá nós temos outras 2 plantas de beneficiamento que passam do pellet feed para a pelota e da pelota para o ferro verde na ponta final. Então, é um investimento bastante grande, mas nós estamos falando de um processo de extração de mina, de um ramal ferroviário e de 3 plantas siderúrgicas. Emerson, vocês ainda estão na fase de licenciamento ambiental, que é competência do órgão ambiental do Estado, Isso. nesse caso, do órgão da Bahia. Qual que é o planejamento, qual que é o calendário tentativo? Há dificuldades nas conversas com a comunidade, é preciso ter essa licença social. O que vocês esperam? Qual que é a contrapartida ali colocada? E também queria entrar em outro gargalo para qualquer projeto dessa dimensão e desse porte, que é o financiamento. Tem um contrato de off-take envolvido? Isso é uma premissa básica para desenvolver o projeto ou existe alguma alternativa? Bom, vamos tentar repartir aqui com todas as questões colocadas. Primeiro, com relação ao licenciamento. Sim, a gente está exatamente nesse processo de licenciamento. O próximo passo agora, o próximo marco principal dentro desse processo é a realização da audiência pública, que deve acontecer em algum tempo aí. A gente espera, evidentemente, o mais rápido possível, para aí sim você ter a última etapa da primeira fase, que é a emissão da licença prévia. Nós já realizamos todos os estudos de impacto ambiental, eles já foram apresentados para o órgão regulador, inclusive até para garantir o máximo de capacidade técnica, de qualidade técnica e até uma certa isenção na hora da produção desse estudo. Quem fez o nosso estudo nem foi a nossa empresa, foi o Senai Cimatec, que lá na Bahia é um exemplo de avanço de pesquisas tecnológicas científicas, é um orgulho da Bahia, o Senai Cimatec, e por isso a gente recorreu a uma grande marca com um conhecimento tecnológico científico muito grande para fazer esse estudo, e agora nós estamos nessa fase final, olhando do ponto de vista ambiental. Olhando do ponto de vista social, é importante a gente deixar claro que uma empresa de mineração, como é o nosso caso, em que pese o nosso projeto é muito mais que mineração, ele é um projeto siderúrgico também, mas a origem é a mineração. Você não pode iniciar um projeto sem você entender que naquela região onde você vai atuar, você é o forasteiro, você é o de fora, você está chegando para desenvolver um trabalho. E quem está lá são os verdadeiros donos daquela terra. Não dono no sentido de posse necessariamente, mas são as pessoas que nasceram, cresceram e se desenvolveram nessa região. Então, ter essa consciência de que nós somos os outsiders, nós somos os forasteiros nessa área, é ponto crucial para se iniciar esse tipo de desenvolvimento. Você falou da dimensão ambiental, da dimensão social e da dimensão do financiamento. É necessário um contrato off-take? Vocês estão negociando isso ou alguma alternativa? Não, nós já temos, na verdade, 2 contratos off-take já muito bem amarrados, que correspondem a 10 anos de produção desse produto de ferro verde. Então, a partir do momento que nós iniciarmos a produção, os primeiros 10 anos já estão comercializados, o que nos dá mais ou menos uma cifra de 30 bilhões de dólares em contratos de off-take. Não vou dizer para você que eles são cruciais e definitivos para o desenvolvimento de um projeto como esse, mas evidentemente que ele dá muito mais segurança para os investidores ao saberem que já existe um interesse tão grande do mercado nesse tipo de projeto. E para onde iria essa futura produção? Quem são esses compradores? São siderurgias? Na verdade, até por uma questão de cláusula de confidencialidade, a gente não pode revelar exatamente quem são, mas o que eu posso dizer é que tem siderúrgica e tem também
indústria final, vamos chamar assim, que já está atrelando a compra desse material aos seus parceiros que vão desenvolver o aço verde a partir desse material. Os nossos compradores estão basicamente localizados em 2 setores, na Ásia e na Europa. Esses são os mercados mais interessados nesse tipo de produto. Emerson, Desculpe, prossiga, Gabriel, por favor. Prosseguindo em financiamento, o BNDES tem demonstrado muita disposição, inclusive tem falado em eventos de mineração e quer ampliar parcerias no setor mineral, inclusive entrando como sócio em empresas de mineração. Seria uma vontade, um desejo da empresa ter o apoio do governo federal? Acho que sem dúvida é de interesse da empresa, não só pelo ponto de vista do benefício de você ter um aporte financeiro num projeto que demanda um investimento tão grande como esse, mas também por você ter uma chancela governamental. Quando você tem o BNDES apoiando um projeto, você tem uma marca de que o Estado está apoiando essa questão. Então, eu acredito que sim, é importante. A gente já iniciou conversas com o BNDES, existe uma possibilidade dele participar desse negócio, mas ainda essa conversa com ele está num estágio inicial, até porque a formatação de funding desse projeto, ela já foi feita prevendo inicialmente capital estrangeiro na sua totalidade. Mas é óbvio que há sim espaço e é interessante para a empresa ter a participação também dos bancos de fomento nacionais. Emerson, me dá a impressão, mas por favor, sinta-se absolutamente à vontade para discordar da minha interpretação, dá a impressão de que o discurso em torno do minério do aço de baixo carbono, o ferro verde, pegou mais do que a disposição real do mercado de pagar por ele. A gente tem, ao mesmo tempo, uma China crescendo menos, não está no radar que isso vai mudar, e investimentos na África para a extração do minério comum. Soma tudo isso, qual que é o apetite do mercado para investir e comprar de forma permanente num projeto no interior da Bahia que ainda não está operando? Vou discordar, se você me permite. Por favor. Eu entendo o seu ponto e o seu ponto de fato faz sentido. Porque se a gente pensar no mercado global de minério de ferro, evidentemente que esse produto ele não vai se posicionar no mercado no mesmo patamar que o minério de ferro normal. Nós não vamos ter a substituição do minério de ferro original, normal, 100% por um minério de ferro verde. Mas o que vai acontecer é uma ampliação da participação do ferro verde, consequentemente, na fabricação do aço verde, por algumas... eu diria várias questões, mas algumas que a gente pode trazer aqui. Primeiro, você falou com relação ao apetite. Se nós pensarmos que nós ainda nem iniciamos a implementação do projeto e já houve um apetite de compra de 10 anos de produção por 2 mercados distintos, isso já nos dá um sinal de que sim, existe um olhar do mercado global para esse tipo de produto. Segundo, dos próprios nossos investidores, que antes mesmo do projeto iniciar a implementação já investiram quase 2 bilhões de reais nesse projeto, então o que também denota uma grande confiança nisso. Terceiro, Daniel, terceiro que nós temos hoje na Europa em vigor, já a partir de 1º de janeiro, o CBAM, que é a taxação das produções siderúrgicas industriais que emitem gases de efeito estufa na atmosfera. Então, já vai se pagar a mais por isso. Quando você tem a possibilidade de produzir, de fabricar, sem isso você se livra dessa taxa. E uma última coisa, se você olhar o governo do Japão hoje, o governo do Japão hoje já liberou uma linha de crédito de mais de $1 bilhão só para investimentos em descarbonização da indústria. Então eu vejo sim uma indústria global olhando para isso. De novo, não há como competir com o ferro tradicional, mas vai ter espaço sem sombra de dúvidas. Vou te pedir licença para fazer uma breve pausa. A gente já retoma no segundo bloco com Emerson Souza, vice-presidente de Relações Institucionais da Brasil Iron. Até já.
De volta no Mapa da Mina, hoje com Emerson Souza, vice-presidente de Relações Institucionais da Brasil Iron. Gabriel Garcia, nosso repórter de mineração, a palavra está com você. Emerson, tocando na questão ambiental agora, eu queria entender quais são os principais pontos de preocupação ali no processo de licenciamento da empresa e se a empresa vai ter algum tipo de barragem de rejeito ou se algum outro tipo de tecnologia vai ser utilizada. Bom, vou começar pela segunda parte. Não, o projeto todo já é idealizado sem a concepção de qualquer tipo de barragem de rejeito. É todo feito com a tecnologia dry stacking, que é hoje o estado da arte de empilhamento a seco, ou seja, esse risco. A gente sabe que o mercado de mineração tem feito essa transformação como um todo, mas como o nosso projeto nasce do zero, fica muito mais fácil de implementar todas essas ações e essas soluções sustentáveis. Então, não teremos barragem de rejeito. Com relação às demais iniciativas, como é um projeto Greenfield, nós estamos iniciando e trazendo as melhores soluções, as mais avançadas tecnologias para mineração sustentável. Nós temos um grande parceiro alemão, que é uma empresa mundialmente conhecida, que é a RWE. Eles são referência nessas soluções para mineração sustentável e todas essas principais soluções nós vamos trazer para o nosso projeto. Citando dois exemplos muito simples. Todo o transporte de material dentro de operação de mina, ele vai ocorrer sem a presença de caminhões. Ele é apenas feito por esteiras. Serão mais de 16 quilômetros de esteiras de correia de longa distância que vão fazer o transporte desse material, que já elimina, por exemplo, a pegada de carbono com o transporte utilizado por caminhões. Essa própria esteira, inclusive, ela se alimenta a partir de energia limpa e renovável e ela recupera um pouco da energia. E uma segunda solução que também vale destacar, nós vamos trazer uma máquina que é gigantesca de recuperação de área de mina, que vai nos possibilitar não ter que esperar 20, 30, 40 anos de operação de mina para você iniciar a recuperação. Essa solução tecnológica, uma máquina gigante de 220 metros de comprimento, ela já permite que ao tempo que você vai fazendo a extração em algumas das áreas, passado esse tempo de extração, você consegue fazer a recuperação. Então, em 7 anos, essa área está recuperada e agricultável, o que diminui muito aquele espaço de recuperação quando você faz uma operação de mineração. Citei esses dois exemplos, mas evidentemente que a gente tem vários outros. Hoje nós já temos listados 17 projetos diferentes, todos eles voltados para soluções de sustentabilidade para a região e para a nossa operação. Eu queria entrar num aspecto que me parece absolutamente crucial do projeto, e por que não de qualquer projeto de mineração, que é o escoamento logístico. Vocês estão ali no interior da Bahia, relativamente próximos ao traçado da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que está simplesmente 15 anos atrasada, além do projeto do Porto Sul da Bahia, em Ilhéus, que também coincidia ali com a execução da FIOL e sequer começou a ser construído efetivamente. A não execução da FIOL e a não existência do Porto Sul, se houver um descasamento com o projeto da Brasil Iron, machucam muito a eficiência e o custo do minério de ferro extraído da mina, ou vocês têm alguma alternativa concreta? É evidente que para mineração, logística é uma parte bastante importante e mineração, sobretudo em grandes quantidades, ela dificilmente se sustenta com transporte rodoviário. Você precisa do transporte ferroviário. Hoje a gente ainda acredita na solução FIOL Porto Sul como plano A para o escoamento disso e dentro da nossa linha do tempo entre implementação e produção e do tempo que se necessita para terminar a obra da FIOL e construir o futuro Porto Sul, nós ainda temos uma janela possível para esperar a execução desse projeto. Ainda é possível. Nós queremos sim, desejamos, sonhamos que esse projeto se concretize, não só pelo nosso projeto, mas para vários outros projetos de mineração na Bahia,
para o escoamento do agro, do oeste baiano também, acho que é fundamental a execução e a complementação desse projeto. Agora, caso ele não venha a se mostrar viável dentro da linha do tempo que nós necessitamos da implementação do projeto, aí sim, a gente tem plano B e plano C para eventualmente nessa necessidade. Um deles que eu posso desenhar para você é uma outra alternativa ferroviária ali dentro mesmo da Bahia. Você tem a malha da FCA. Você tem a malha da FCA. Não é do jeito que está hoje, evidentemente, que ela carece de alterações, ela carece de restaurações em algumas áreas, ela carece de adaptações. Tem uma questão ali muito delicada, que é a diferença da largura da bitola. Ela não chega exatamente onde a gente pretenderia que ela chegasse, em princípio. Mas, independente disso, o ramal ferroviário que nós vamos construir, ele conecta tanto na FIOL quanto a FCA. Então, caso a FIOL não se manifeste uma solução viável, a gente ainda tem tempo para tentar fazer com que a FCA seja uma solução. Só uma duvidazinha antes de passar para o Gabriel. Você falou do calendário ali tentativo para implantar FIOL e Porto Sul. Qual que é o ano de entrada do projeto da Brasil Iron pelo cronograma que vocês estão desenhando? Pelo nosso cronograma, é iniciar a implementação já a partir de 2027. Final de 26, começo de 27. Essa é a ideia. E produção 2030. Essa é a ideia. Se nós conseguimos alcançar esse deadline de começo de 27, a gente começa em 20. Gabriel, nosso tempo está acabando. Você capricha aí, porque é a nossa última pergunta. Vou caprichar, vou no tema do momento, Política Nacional dos Minerais Críticos e Estratégicos. O ferro é um mineral estratégico, difícil não falar disso. Queria perguntar a sua opinião sobre o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e se, na sua avaliação, existe um espaço ali para o ferro verde. Bom, primeiro com relação ao texto, a gente cresce aprendendo que política é a arte do possível, né? E dentro do IBRAM, dentro das mineradoras que acompanharam muito de perto esse projeto, liderados pelo IBRAM, nos pareceu que o texto que foi aprovado era o melhor texto possível. Evidentemente que ele poderia ter outros fatores que melhorassem ainda a condição, mas dentro do que era possível naquele momento, eu vejo que a janela para uma melhora ainda mais substancial era muito pequena dentro do cenário. E com relação à nossa participação propriamente dita, o projeto, por enquanto, e não há uma previsão, ele não caracteriza, não faz uma lista dos produtos propriamente ditos e quais são os minerais estratégicos. Nós entendemos, e acho que pela descrição que se fala, o ferro de alta pureza, que é o ferro verde, ele se encaixa nessa lista. No Canadá, por exemplo, ele já é consagrado nessa lista, e nas conversas que nós temos tido, há uma consciência majoritária de que ele pode se encaixar. Então eu acho que sim, eu acho que o ferro de alta pureza tem que constar dentro do âmbito do universo dos minerais críticos estratégicos, e voltando, acho que o que nós tivemos no PL ali era o que melhor poderia ser feito nesse momento. Emerson Souza, vice-presidente de Relações Institucionais da Brasil Iron, eu te agradeço imensamente em nome da CNN e do Gabriel Garcia, nosso repórter, pela sua vinda aqui no estúdio da CNN em Brasília, pela entrevista ao Mapa da Mina. Muito obrigado, Emerson. Eu que agradeço, Daniel. Foi uma honra imensa conversar com você e com o seu público. Nós ficamos por aqui. O Mapa da Mina volta na semana que vem com mais um convidado do setor. Até lá.